Pessoal, com o maior prazer estou aqui de novo, no nossa parte aqui do canal, uma das que eu mais gosto, que é o Dr. Mário Responde. A gente recebe perguntas, né, dos inscritos do canal, pessoas que se interessam, e aí a gente responde. Fazemos uma seleção e respondemos essas perguntas, porque a gente acha que algumas se repetem muito, tem um padrão, são dúvidas recorrentes, e é muito importante discutir isso até no próprio modo como a pessoa está perguntando, né, ali na essência da pergunta dela, com as próprias palavras dela. Então vamos começar aqui mais uma série de sucesso do Dr. Mário Responde. Eu quero começar com uma aqui que diz o seguinte: acabei de descobrir seu canal, muito bom, e estou tirando minhas dúvidas sobre osteomielite, que acomete meu esposo há 15 anos. Mais uma vez, eu tenho um vídeo aí no canal que a gente fala, né? São as mulheres que salvam os homens. Então, meu total apoio e gratidão às mulheres aí por ajudar os nossos pacientes homens. O médico dele sugeriu amputação. Não é fácil, mas pelo que estou vendo não há outra solução. Obrigado, doutor. Bom, primeira coisa é o seguinte, preciso entender o caso. Às vezes as pessoas falam que é amputação porque talvez elas não tenham, né, dentro das suas ferramentas cirúrgicas ou até de diagnósticos e procedimentos, outra coisa que não seja amputação. Uma coisa que eu tenho como marca registrada é a minha honestidade com o paciente. Se o caso é para amputação, você pode ter certeza que eu serei o primeiro a dizer. E lembrando que a amputação não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia definitiva, tem muita técnica associada e quando vai ser feita, tem que ser feita da melhor forma possível porque é um caminho sem volta. Então, primeira coisa é o seguinte, é um caso para amputação, sim ou não? E se sim, vamos fazer a melhor cirurgia possível. Lembrando que é o seguinte, são 15 anos de doença, 15 anos de sofrimento. Às vezes fazer uma amputação, você resolve tudo isso e a pessoa tem a oportunidade de retomar a sua vida com qualidade de vida. A amputação não é o fim. A amputação, muitas das vezes, é a melhor solução para o caso. A gente já falou isso também em outros vídeos, depois eu peço para colocar o link aqui para quem está na dúvida sobre a amputação. Mais uma pergunta aqui interessante. Boa noite, doutor. Fiz uma cirurgia de fratura do platô tibial, que é a parte de cima da canela. Colocou fixador externo e, numa outra cirurgia, retirou o fixador externo e colocou 2 placas e 15 parafusos. Depois disso, não teve nenhum sintoma. O médico recomendou apenas usar uma muleta, mas comecei a deixar de usar. Após um curto período, apareceu dores intensas e o local ficou inchado. Tem uma pequena suspeita de infecção. Será, doutor? A primeira suspeita, né, a primeira hipótese diagnóstica nesse caso, realmente é a infecção. Então, você estava bem, voltou a piorar, inchou e está com dor. A gente sempre tem que descartar obrigatoriamente infecção nesses casos. O que eu te recomendo? Procurar o teu colega aqui, o meu colega, no caso, o teu médico que fez a tua cirurgia. E na dúvida, né, se ainda está pairando essa situação, entre em contato com a gente aqui no site. A melhor forma de entrar em contato comigo para poder a gente marcar uma consulta, uma teleconsulta. Lembrando que, se for infecção, a gente tem que tratar o quanto antes, porque senão você daqui a pouco começa a ter problemas, e problemas muito graves. Uma infecção perto de uma articulação pode causar uma coisa chamada artrite séptica. E essa artrite séptica pode causar o colapso de toda a tua articulação, no caso do joelho. E isso é muito grave, porque vai envolver procedimentos muito agressivos para o joelho e às vezes acaba em prótese de joelho ou perda total da articulação. Então não deixe que isso faça um estrago maior. Procure o mais rápido possível uma orientação médica especializada para resolver o teu caso. E a resposta é sim, tem grande chance de ser infecção. Mais uma perguntinha aqui muito interessante. O senhor acha que vale a pena fazer câmara hiperbárica em quem tem osteomielite? Acho, mas tem um único detalhe. O ideal é fazer após o procedimento de desbridamento, após a cirurgia de retirada de osso infectado. A câmara hiperbárica ela tem uma função muito boa, principalmente em cicatrização dos tecidos e na dinâmica ali do próprio osso que teve a cirurgia, que tinha uma infecção, ela promove a recuperação. Ela acaba ali por interferir diretamente na ação das bactérias e principalmente na cicatrização.
não vale a pena fazer antes. Ela não vai te dar benefício. Lembra que aquela bactéria está lá dentro do osso, ela está fazendo um estrago, e não é o oxigênio sob pressão que vai resolver todo o problema. Se fosse assim, a gente não teria o canal aqui para discutir e sempre enfatizar que a cirurgia de desbridamento, que é a retirada dos tecidos infectados e mortos, é o principal etapa, o principal pilar do tratamento da infecção ortopédica, e é ele que vai fazer dar certo a cura da osteomielite, tá bom? Ó, uma perguntinha aqui muito interessante. Essa aqui é uma das mais interessantes que eu já vi. Doutor, estou gestante de 15 semanas. Posso fazer o tratamento para osteomielite ou só posso fazer depois que tiver o bebê? Extremamente delicada essa pergunta, tá? A gente sabe que a gestante, ela tem uma demanda, né, do corpo dela, em termos ali de tudo é voltado para o bebê. Quando a gente fala de tratamento de osteomielite, a gente envolve cirurgias grandes, onde tem anestesia, perda de sangue, né, grandes cortes. Eu vou precisar também, né, de um aporte nutricional para aquela cicatrização, então eu estou competindo com o bebê. E tem também a questão dos antibióticos, né, que podem também interferir negativamente, né, sobre a gestação. Então, eu vou dizer para você, é uma situação muito complicada, muito delicada, que tem que ser individualizada, mas muito provavelmente, a maioria das vezes, é melhor a gente criar um cenário ali para o paciente onde ela consiga terminar a gestação para depois fazer um tratamento mais assertivo. Aí eu acho que vale muito estar conectado ali o obstetra junto com o ortopedista para entender, e o infectologista nesse caso, para entender qual é a melhor abordagem. Mas a minha tendência, não é sempre, mas a minha tendência é de sempre terminar a gestação para depois fazer o tratamento, porque aí a gente fica livre, tá, para fazer o que bem quiser e não comprometer aquela vida que está sendo gerada, tá? Até porque há uma grande chance de maiores intervenções, tanto com o uso de remédios quanto com cirurgia, de eu prejudicar a formação do bebê e trazer um dano irreparável. Então a nossa tendência realmente é, na maioria das vezes, esperar terminar a gestação. Ó, vamos lá, pessoal. Sofri um grave acidente a caminho do meu serviço há 4 anos. Quase perdi minha vida, mas estou vivo. Mas tenho uma infecção no fêmur esquerdo, onde tive uma fratura exposta, foram 5 cirurgias e meu osso está solto no momento. No raio-x aparece um baita vão entre os ossos. O que mais me entristece é saber que não é feita a maioria das coisas que poderiam ser feitas. Olha, eu queria dizer para você o seguinte, infelizmente você não está sozinho nessa história. Existem muitos casos, muitos relatos aqui semelhantes ao seu. Eu estou feliz de você estar vivo. Essa é a primeira etapa para poder resolver. Muitas pessoas acabam, né, morrendo em acidentes graves como esse. Acaba que fica uma sequela ou outra, mas existe solução. Quando a gente se trata, né, da parte ortopédica puramente, assim vamos dizer, a gente sempre tem, na grande maioria das vezes, a opção de reconstruir osso, reconstruir partes moles. Tá? E aí, principalmente se o teu defeito for no meio do osso, né, do meio do fêmur e não próximo das articulações, aí o cenário é até melhor, vamos dizer, mais favorável. O que acaba acontecendo na maioria das vezes, e a gente vê isso aí, o Brasil é muito grande, é que as soluções que eu tenho aqui em Brasília, talvez em outros lugares não tenham. E aí vai de estrutura de hospital, vai de implantes ortopédicos, próteses, hastes, placas, isso é muito variado. O que eu te recomendo? Faça uma teleconsulta comigo. Você não vai precisar nem sair da tua casa, não vai precisar gastar com passagem, com hotel. A gente consegue conversar, eu consigo entender melhor o teu caso e te dar as orientações. Eu acho que assim, o que ficou para trás, não vale a pena chorar o leite derramado, é sempre daqui para frente. Se houver uma chance de melhorar a tua vida, você pode ter certeza que eu serei o primeiro a falar e explicar para você como é que isso vai acontecer e tentar operacionalizar isso. Porque, na grande maioria das vezes, existe solução e a solução é sempre muito melhor do que o que você está vivendo. Certinho? Pessoal, olha lá. Mais um caso aqui que mistura vários conceitos que a gente fala, né? Doutor, estou muito triste com a situação do meu esposo. Mais uma vez, mulheres salvando os homens. Ele teve um acidente e fraturou o fêmur. Foi colocado uma haste no fêmur e não calcificou, deu pseudoartrose, né? Quando o osso não consolida. Ficou por 13 anos dessa forma.
Olha só como é que está a situação dessa pessoa. E foi indicado fazer uma cirurgia para retirar, mas a empresa que fabrica a haste fechou. O médico sugeriu então que colocasse uma gaiola, que é o Ilizarov, e assim foi feito, ficou por 10 meses, retirou, deu fungo e começou a sair secreção. E falaram para ele que tinha que retirar esses materiais todos, ou ficar mais 4 anos com a gaiola, ou amputar a perna. Olha só que cenário horroroso. A pessoa teve, né, um trauma lá inicial, teve a sua fratura, foi submetida a uma cirurgia que não deu certo, e assim ficou por 13 anos com o problema. E aí, quando foi feita uma nova cirurgia, tinha aquelas questões de infraestrutura que deu problema, então a empresa fechou, como é que está o material para retirar aquilo, não tem outro, será material para retirar. E aí colocou um Ilizarov, que também não deu certo, e que pelo relato aqui pegou uma infecção por fungo, que é muito mais difícil de tratar do que uma infecção por bactéria, e agora estão na dúvida se coloca outro Ilizarov, uma gaiola, ou uma amputação da perna. Olha o tanto de dúvidas que essa pessoa tem e olha o tanto de tempo de sofrimento que essa pessoa tem. O que eu recomendo? Aqui você precisa de uma avaliação especializada por alguém que está acostumado a ver casos como esse. Não tem outra opção para o teu caso. Me coloca à disposição, porque é isso que eu faço da minha vida. Você pode entrar aqui no meu site e ver como é que marca a tua consulta ou a tua teleconsulta. Ou procurar alguém da tua região. Aqui é aquele clássico problema, arrastado durante muito tempo, extremamente crônico, até com fungo, que é uma situação mais grave ainda, e tem problema de o que a gente chama de implante, né? Então tem implante aí que talvez tenha sido, até hoje esteja aí sem opção de tirar por falta de material para retirada do implante. Saiba que aqui em Brasília, na estrutura que nós temos instrumental para retirar isso. Seja lá o que haste que for, a gente consegue retirar isso, porque a gente sempre trabalha com as melhores soluções e há uma dedicação minha em buscar soluções para essas situações bizarras. Porque muitas das vezes a pessoa não te dá uma solução porque ele não sabe resolver essa etapa antes de dar a solução. Então, uma das preocupações que eu tenho é, do início ao fim, não só do planejamento cirúrgico, mas no intraoperatório a gente ter as soluções para todos os problemas que a gente vem enfrentando, tá? Obviamente, se for um caso de amputação, eu também vou te falar, porque a honestidade é a base da confiança e a confiança é a base da relação médico-paciente. Então é assim que a gente consegue ter o melhor resultado quando há um sinergismo, né? uma boa integração entre o médico e o paciente. Caso extremamente complicado que requer uma avaliação pormenorizada e especializada. Não tem outra opção para o teu caso, tá? Bora lá, mais um. Doutor Mário, gostaria muito que respondesse minha pergunta. Estou aqui respondendo. Já conversei com sua secretária. Manda um abraço para elas depois aí. Moro em Santa Catarina e, se Deus quiser, logo vou fazer minha consulta e operar com você. Vamos lá, estamos aí para isso. Tenho 35 anos e tive uma fratura com gravidade e esmagamento da parte superior da tíbia no joelho direito. Não foi exposta, porém usei placas e parafusos e com 6 meses começou a infecção, que até os meus 19 anos foram 8 cirurgias e sempre com saída de secreção e fístula. Com 19 anos fiz a última cirurgia, eu inclusive estava grávida nesse momento e não sabia. Foi uma cirurgia mais invasiva, com uso de antibióticos após uma cultura e antibiograma e nunca mais houve secreção ou febre no membro. Porém, às vezes sinto dores fortes e há 4 anos fiz uma ressonância e o ortopedista me disse que eu ainda tinha osteomielite, que tenho artrose e lesões ligamentares e que preciso operar. Mas não quero fazer pelo SUS, pois tenho medo de que não dê certo. Mais um relato, né? Eu vejo muito aí, é como se fosse um desabafo, né, dos pacientes que procuram o canal, contando os seus relatos tristes, relatos, né, de muito sofrimento que a gente consegue facilmente perceber. E é isso, a maioria das vezes pacientes que foram múltiplas cirurgias, né, 7, 8 e por aí vai. Você vê uma pessoa jovem, já com artrose de joelho, lesão ligamentar, uma osteomielite. Não é um caso simples, a solução não vai ser simples,
mas tem que ser individualizada, ela tem que ser entendida, tem que ser conversada, ela tem que ser compactuada, né, compartilhada e chegar a uma decisão que atenda, né, à solução, vamos dizer assim, aos anseios reais do paciente. Primeiro, saber o seguinte, quais são o que a gente chama de equalizar as expectativas, né? O que eu espero que aconteça, isso é real, isso é irreal, onde é que a medicina consegue chegar, onde é que no teu caso eu consigo chegar ali no limite para melhorar a tua qualidade de vida. Preciso entender o teu caso, preciso ver imagens. Uma coisa que eu sempre falo que é importante, pessoal, quando for falar com as minhas secretárias, quando for marcar a consulta, manda um raio-x recente. A importância do raio-x é tão grande para o que eu faço, tá? E é muito mais barato do que uma ressonância, por exemplo. Manda o raio-x para a gente olhar. Na hora da teleconsulta a gente vai discutir alguns pontos para ver qual é a melhor solução para o teu caso. Com certeza existirá uma solução para o teu caso. E eu vou sempre buscar a melhor, tá? Então não vejo a hora de conhecê-la e ver o teu caso e a gente poder discutir e achar uma solução para ele, tá bom? Ó, uma perguntinha muito interessante aqui. Dr. Mário Soares, boa tarde. Estou com fixador externo há 1 ano e ontem fiz o exame do PCR mais o VHS. A soma dos dois dá 11. O que significa esse resultado? Primeiro que para mim é novidade, a gente não soma um exame e o outro, tá? O PCR e o VHS são 2 exames que mostram inflamação. O PCR, ele é um exame onde começa a subir os níveis mais rapidamente e também quando a pessoa melhora, ele cai mais rapidamente. O VHS demora mais para começar a subir, consequentemente também demora mais para começar a cair. Quando eu tenho essas 2 informações, eu consigo montar o raciocínio clínico para saber se o paciente está melhorando, se ele está no início da melhora, ou se ele já está consolidando a sua melhora, ou se não está tendo melhora, tá? Então, na verdade, não é a soma que importa. Eu preciso entender essas 2 curvas para poder chegar a uma conclusão. Ele coloca aqui que o PCR dele está de 7. Cada laboratório, às vezes, tem diferenças aí, mas a gente sempre considera o valor de 10 como um valor que já me causa estranheza, que já me preocupa. Lembrando que o PCR ele é muito pouco específico. Então, quer um exemplo? Se a pessoa está com uma dor de garganta simples, um resfriado quando vai fazer o exame, mesmo na vigência de um tratamento como esse, ele vai dar alterado. Você imagina que você está com esse fixador externo há 1 ano, né, que é um prazo grande, não é possível que nesse 1 ano você não tenha tido nenhum problema que tenha causado uma inflamação no seu corpo. Então, o PCR tem que ser entendido também não como uma fotografia. Eu sempre falo isso, mas como um vídeo, um filme. Eu preciso ver várias vezes, né? Preciso fazer várias vezes esse exame para entender o comportamento dele. Uma medida isolada não me traduz absolutamente nada. E essa combinação de somar um com o outro também não me traduz nada. Eu preciso entender as curvas ao longo do tempo, tá bom? Pergunta extremamente importante. Doutor Mário, mas é a questão dos tecidos. Vai ficar um buraco lá após tirar o osso infeccionado e os tecidos? Como o senhor lidar com essa situação? Pergunta muito, muito, muito importante. A gente sempre fala aqui que a gente precisa causar uma destruição do bem, né? Que é fazer o desbridamento, arrancar osso infectado, músculo, fáscia, seja lá o que for que está comprometido. A primeira etapa é realmente fazer essa destruição. E aí a gente liga a chavinha da reconstrução. Então, ficou lá um defeito ósseo, né? O que eu posso fazer? Se é um trauma, eu posso fazer uma cirurgia de masquelê. Eu preencho aquele defeito com cimento e depois eu coloco enxerto. Se é uma prótese, às vezes eu uso uma prótese maior para cobrir aquele defeito que eu arranquei. Sempre vai ter uma solução para o osso, sempre. Com exceção, tá, de extremidades, principalmente pé. Eu tenho um poder de reconstrução no pé muito, 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 muito limitado. Então, às vezes, eu não consigo fazer a cirurgia de reconstrução óssea no pé, principalmente. Mas, pegando a tíbia ali para cima, a gente sempre tem alguma coisa a fazer. E aí, outra parte da sua pergunta é, e os tecidos moles, o que eu vou fazer? Eu também tenho a opção de reconstruir tecidos moles. Por isso que eu falo para vocês, eu sempre opero com cirurgião plástico ou microcirurgião.
A maioria das vezes a gente consegue pegar tecidos próximos e cobrir aquele buraco. Às vezes eu tenho que pegar tecidos à distância para cobrir o buraco também. Outra coisa que nós fazemos é assim, ó, eu tive que retirar um músculo, por exemplo, e aí tá com uma perda da função. Às vezes eu preciso tirar um outro músculo ali perto para suprir. Isso a gente também faz. Existem técnicas para isso, existem estudos ao longo ali, né, de vários anos de ortopedia para resolver essa situação. A gente pega muita coisa emprestado das cirurgias oncológicas ortopédicas. Então a pessoa às vezes tem um câncer, né, ortopédico, tem que retirar ali músculo, osso. Como é que eles reconstroem? A gente também pega muito dessa área aí. E também lesões da guerra, né? O cara tomou um tiro ali, arrancou um pedaço, como é que ele faz? Então, a cirurgia plástica junto com a ortopedia, o que a gente chama de ortoplástica, tá? Isso não é um conceito que eu estou dando esse nome, isso existe no mundo inteiro, tá aí para isso. Como lidar com esses buracos, né, que você perguntou, que a gente faz, tanto no osso quanto nos tecidos moles. Essa é a segunda etapa da cirurgia. A primeira é arrancar, a segunda etapa é reconstruir, tá? Requer treinamento, requer experiência, requer foco profissional. A grande maioria dos cirurgiões ortopedistas no Brasil não sabe resolver isso, porque não é foco profissional deles. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quando você tem uma situação dessa complexa, você tem que procurar uma equipe de cirurgiões que está acostumada, está treinada, está dedicada para resolver situações complexas. Se você gostou de mim aqui do canal, né, e é o que eu faço da vida, se faz sentido para você, entra no meu site www.mariosfares.com.br e marca a sua consulta ou sua teleconsulta, que aí eu vou ter a oportunidade de entender melhor o seu caso e dar essas soluções voltadas também para a ortoplástica. Tá bom? Um abraço para você, agradeço a sua mensagem, né, a sua pergunta e também a das outras pessoas que mandaram. Para essa etapa aqui do nosso canal, que é de extremo sucesso, que é o Dr. Mário Responde. Eu quero deixar meu muito obrigado, meu tchau, e o convite para você para mandar novas perguntas.